Jaime VI fechou o parlamento por orgulho. Exatamente isso, não por estratégia, mas por birra sim. O reizinho, que acreditava que seu poder vinha de Deus, não aceitou ser contrariado. E quando um rei fecha a porta porque o ego foi cutucado, isso não é política, é fragilidade vestida de púrpura. A Inglaterra achou que estava importando estabilidade em 1603, achou que estava trazendo um intelectual frio, sobrevivente estratégico, alguém que governava com cálculo. Não trouxe um homem emocionalmente faminto. Isso aqui não é conto de superação, é trauma com coroa. Debaixo do veludo da teologia afiada e do discurso de representante de Deus na terra, tinha um rei que passou a vida inteira sendo manipulado por homens mais velhos e mais cruéis. E quando um homem com poder absoluto encontra alguém que oferece afeto sem cobrança política, o estado inteiro começa a escorregar. Porque governo não aguenta carência, e é aqui que a coisa começa a dar errado. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph, e hoje, na continuação da nossa biografia do Jaime VI, a gente vai ver como ele transformou frustração pessoal em crise institucional. E como fechar o parlamento virou hábito, não acidente. E sim, não foi um surto isolado, foi padrão. Entre 1608 e 1610, o Jaime vai fazer exatamente o que ele sempre faz quando é contrariado. Escreve, se irrita, promete, volta atrás, dissolve, dá cargo para quem encosta nele. E ele vai transformando o governo num clima de casa, onde ninguém sabe quem manda, mas todo mundo sabe quem tem acesso. Enfim, agora estamos no ano de 1607, a euforia da coroação já passou, o choque da conspiração da pólvora já sentou, e a realidade do governo bateu na porta. O James está começando a perceber que a Inglaterra não era o paraíso absolutista que ele sonhava. O parlamento reclamava de dinheiro, os puritanos reclamavam da igreja, e seu principal ministro, Robert Cecil, o conde de Salisbury, era um burocrata brilhante que trabalhava 18 horas por dia para manter a máquina funcionando, mas que tratava o rei mais como instituição do que ser humano. O James está completamente entediado. Ele odeia a papelada, odeia ser cobrado e, acima de tudo, odeia o distanciamento gélido da corte inglesa. Parece o futuro rei William, enfim. O afeto precisa virar infraestrutura política e o destino escolheu um dia de poeira e armaduras para fazer isso acontecer. A corte se reuniu no pátio de Whitehall em 24 de março para um torneio de justas. É o tipo de evento que serve como vitrine para a aristocracia exibir dinheiro, cavalos caros e testosterona. No meio daquele caos organizado, um jovem pajem escocês de 20 e poucos anos recebeu a tarefa de cavalgar até o palanque real para entregar o escudo do seu mestre, o Lord Dunwall. O nome do garoto é Robert Call. Enquanto ele galopava em direção à tenda onde o James assistia tudo com aquela postura entediada, o cavalo se assustou, empinou violentamente e jogou o rapaz no chão com uma força brutal. O som do osso da perna quebrando ecoou acima do barulho da multidão. O Call ficou estirado na terra, contorcendo-se, incapaz de levantar. Em qualquer outro dia, um guarda arrastaria o pajem ferido para fora da arena para não atrasar o espetáculo. Mas a atenção do James, que estava dispersa entre conselheiros e diplomatas, é bruscamente deslocada. Ele levanta. Ele olha para aquele corpo jovem, bonito, agora completamente vulnerável e quebrado na sua frente. E algo estala dentro do rei. O James não manda um criado olhar um menino, ele mesmo desce, ele paralisa o evento, ele ordena que seus próprios médicos reais, os homens mais bem pagos da medicina europeia, atendam aquele escocês desconhecido. O cuidado que começou ali naquele instante de choque virou um vínculo instantâneo. O Carr não entra pela política, entra pela vontade do rei. Mas quem é Robert Carr? E por que isso não é um detalhe casual da biografia do rei? Em geral, ele seria um cara que passaria despercebido. Ele vinha de uma família de proprietários de terras na fronteira escocesa, uma linhagem leal à mãe do James, Maria Stuart, mas ele não tinha fortuna, não tinha base de poder e não era um gênio intelectual. Ele era apenas um jovem que tinha passado um tempo na França aprendendo a cavalgar, vestir-se bem e ter boas maneiras, e foi exatamente essa ausência de bagagem política que o tornou letal.
Ele chamou atenção porque, diferentemente dos Césios, dos Howard e de todos os lords ingleses que se aproximavam do rei com um contrato de concessão escondido na manga ou uma cobrança do parlamento, Carr não queria nada do Estado, ele só queria agradar. Então o rei começou a favorecer aquele rapaz de uma forma que deixou os veteranos da corte constrangidos. Durante os meses em que o Carr passa aclamado se recuperando da fratura, o James vai visitá-lo pessoalmente todos os dias. O monarca da Inglaterra, Escócia e Irlanda senta na beirada da cama para ensinar latim ao pajem. Ele compra roupas de veludo, começa a lhe dar pequenos presentes e pequenas propriedades comerciais e títulos. O que começa como um favoritismo compassivo se transforma em uma ascensão meteórica, orquestrada pessoalmente pela mão da coroa. Isso é extremamente perigoso. E aqui a gente precisa entender o momento, porque o Carr é possível agora, em 1607, não antes. Se isso acontecesse na Escócia, 10 anos atrás, os lordes presbiterianos teriam sequestrado o rei novamente, como fizeram no caso com Esme Stuart. Mas na Inglaterra, a corte elisabetana que o James herdou foi construída para girar em torno da figura do monarca como um sol inatingível. A infraestrutura de poder inglesa permitia o favoritismo, desde que o favorito não atrapalhasse os negócios do Estado. Só que o contexto emocional do James importa mais do que o costume na corte. O James não queria apenas um súdito, ele queria um confidente que devesse a sua própria existência social a ele. O Carr era a criatura perfeita. Sem talento político natural, ele dependeria do James para tudo, e isso muda a dinâmica do poder, porque pela primeira vez na Inglaterra, Tudor e Stuart, o centro da gravidade política começa a escorregar da sala de reuniões do conselho privado para os corredores íntimos do aposentos do rei. Os diplomatas estrangeiros, os conselheiros de Estado e os ministros de carreira começam a perceber, em pânico absoluto, que entregar um documento oficial para a chancelaria demorava semanas para ser lido, mas sussurrar um pedido no ouvido do belo Robert Carr, enquanto ele ajuda o rei a tirar as botas, resolveria o problema em 10 minutos. Nesse mesmo ano, para vocês terem ideia, enquanto Carr ainda estava se recuperando e começou a ser promovido discretamente, o James já o nomeou Gentleman of the Bedchamber. Isso não é detalhe decorativo. A Bedchamber não é só um quarto. É o núcleo íntimo do poder. É onde o rei acorda, veste, conversa, desarma, baixa a guarda. E quando um jovem escocês recém-chegado passa a circular ali dentro, não é favoritismo inocente, é acesso físico da instituição. E na monarquia inglesa, acesso físico é poder bruto. E aqui que muda a estrutura do poder e o acesso vira esse poder. Quem está mais perto do corpo do rei controla a pena do rei, e isso é infinitamente poderoso, porque o Estado passa a ser administrado não pelos relatórios do tesouro, mas pelo humor de quem divide a intimidade da coroa. Isso faz com que a estabilidade da nação fique refém de uma briga de amantes ou de ciúmes na corte. A Inglaterra começou a descobrir que governar com base em paixões privadas transformou as decisões públicas num jogo de roleta russa. O James não criou o favorito, o sistema criou o vazio e o Carr só entrou nele. Enfim, o ano de 1608 não chegou com festas, chegou com o barulho da pena de ganso raspando o pergaminho, até quase furar o papel. O James volta a se debruçar e escrever. O rosto dele carrega aquele cansaço irritado, quase febril, de quem finalmente percebeu que Londres não é Escócia. Na Escócia ele sabia quem ia tentar matá-lo. Em Londres ele não sabe quem está tentando desobedecê-lo embaixo dos panos. Ele descobriu que na Inglaterra o sorriso real não compra a obediência automática que ele pregava nos seus livros de teoria. A cabeça dele funciona rápido demais para um corpo que vive em estado de alerta constante desde a infância. O James escreve não como um rei inspirado pelo Espírito Santo, mas como um homem tentando, de forma desesperada, segurar o próprio chão que está começando a tremer. Ele sente que a sua fé, sua lealdade e sua autoridade estão sendo questionadas por todos os lados. O católico, que o vê como um herético, o protestante radical, que o acha frouxo, o parlamentar que quer auditar cada centavo, e o fofoqueiro da corte, que mede o poder não pelo tamanho de como ele é, mas como o tamanho do quarto do Robert Carr.
A escrita do James em 1608 é um ato de defesa pessoal, principalmente ao escrever o juramento de lealdade, onde as disputas de autoridade religiosas não são questões de religião no sentido espiritual da palavra, são engrenagens da máquina do Estado. Então, ao publicar o Triplice Noto Triplex Cuneus, o James responde diretamente ao cardeal Roberto Bellarmino e à condenação papal do juramento de lealdade. Ele estruturou o texto não como defesa espiritual, mas como argumento jurídico de soberania civil. Ele insistiu que nenhum papa tem poder temporal sobre reis, e isso não é catecismo, é constitucionalismo precoce. Lembrando que, no ano de 1606, como eu te falei no vídeo anterior, o parlamento aprovou, após a conspiração da pólvora, o ato de allegiance, exigindo que os súditos negassem a autoridade do Papa para depor o rei. E aí, no ano seguinte, em 1607, o Papa Paulo V condenou formalmente o juramento, declarando que os católicos não podiam prestá-lo sem comprometer a sua fé. E é nesse embate que o texto de 1608 se tornou crucial. James não está apenas defendendo um documento legal, ele está afirmando que dentro da Inglaterra a autoridade final é ele, e não Roma, bem Henrique VIII. A disputa deixou de ser teológica e se tornou constitucional. O juramento também virou ferramenta administrativa. Quem não jura não trabalha, não herda, não sobrevive de forma política. O rei precisa que o papel faça o trabalho sujo que a confiança mútua que ele nunca teve com os ingleses não conseguiu fazer. O James vira um rei editor, ele empurra texto, ele imprime tratados, ele espalha panfletos pela Europa, ele quer que a tinta substitua o exército que ele não pode gastar dinheiro para manter. E esse não é o único problema, ele briga com todo mundo e o cofre sempre vazio, desde a época que ele era só rei da Escócia, como eu comentei. E aí que entra a comparação deliciosa com Elizabeth, porque ela podia ser teatral, manipuladora, dramática, mas ela sabia jogar o jogo do dinheiro. Ela controlava gastos, segurava presentes, fazia charme com o parlamento até arrancar subsídio. Ela entendia que o rei sem dinheiro é rei decorativo. O James não tinha essa malícia inglesa. Ele vinha da Escócia, onde a corte era pobre, dependente de favores, quase improvisada. Quando ele chega na Inglaterra, ele olhou para aquele caixa maior e pensou, agora vai. E aí ele distribuiu o título pensão, presente, joia, favor, especialmente para os queridinhos da vez, como eu comentei. Só que tem um detalhe, na Inglaterra quem segura a bolsa é o parlamento. A Elizabeth negociava cada centavo como se estivesse vendendo a própria alma em leilão. O James achava que o direito divino dos reis pagava boleto e não pagava. No ano seguinte, em 1609, ele decide continuar a batalha no papel. Ele publica a Premonição to Almost Middle Monarchs, escrita como resposta ao cardeal que tinha criticado os argumentos sobre o juramento de lealdade, como também um manifesto político. Mais uma vez, ele está protegendo a coroa. Ele envia cópias personalizadas para os reis da Europa como se o papel fosse um escudo diplomático capaz de deter o avanço do Papa e das potências católicas. Ele queria estabelecer uma frente intelectual comum, onde ele, o rei da Grã-Bretanha, é o arquiteto da nova ordem mundial. Ele estava tentando padronizar sua obediência internacional sobre a visão do direito divino, e seria cômico se não fosse trágico. James achava que podia vencer a geopolítica escrevendo melhor que os outros. Parece a geração Z agora tentando escrever na internet. O problema, meus queridos, é que narrativa não paga dívida, não compra voto no parlamento, não fecha as facções dentro da própria corte que continuam conspirando enquanto o rei se perde em adjetivos e citações em latim. Ele está construindo um castelo de palavras enquanto o chão de pedra da economia estava rachando. O diagnóstico é cruel, a coroa ganhava imagem lá fora, o rei era respeitado como rei pacífico, intelectual no trono, mas ele perdia chão dentro de casa. Existe uma regra de ouro no poder, quanto mais você precisa explicar que manda, quanto mais você precisa
escrever premonições para avisar que é o escolhido de Deus, mas o sistema percebe que você é vulnerável. O papel aceita tudo, mas o caixa do tesouro é implacável. Como uma pessoa inteligente, então, ele devia cortar os custos, né? A Elizabeth faria isso, mas como James era um people pleaser, a corte era um organismo viciado. Continuava funcionando como se o dinheiro fosse infinito, como se o ouro brotasse. Ninguém queria abrir mão do privilégio. E quem estava segurando esse caos na unha, com os dedos sangrando de tanto fazer conta, era o Robert Cecil, o Salisbury. Ele era o último adulto na sala, tentando desesperadamente fazer o trono parecer um negócio administrável, enquanto o rei se comportava como um herdeiro mimado. E aqui entra um detalhe que pouca gente presta atenção: ele não era só ministro, ele era a ponte viva entre o sistema da Elizabeth e o novo regime. Ele conhecia o parlamento, as facções, o jogo. O James não, o James achava que teoria política substituía a negociação prática. O Salisbury sabia que não substituía, e isso cria um contraste silencioso dentro do próprio governo, o adulto administrando e o rei reagindo. Então, em fevereiro de 1610, surgiu o famoso Great Contract, o Grande Contrato. A proposta arquitetada pelo Robert Cecil era clara. O rei abriria mão de antigas fontes feudais de renda, como a tutela lucrativa de herdeiros menores e a requisição forçada de bens em troca de uma renda anual fixa, garantida pelo parlamento. Era uma tentativa moderna de transformar prerrogativas medievais em orçamento estável, mas não era só contabilidade, era poder. O parlamento não estava oferecendo ajuda desinteressada, estava tentando converter dependência financeira em influência política. Se o rei dependesse de uma renda parlamentar regular, a negociação deixaria de ser ocasional e viraria forma de estrutura. Só que o James não via aquilo como uma reforma da administração, ele via como perda da sua autoridade. As negociações se arrastaram o ano inteiro, o valor anual prometido parecia insuficiente para ele, os pagamentos atrasavam e ambas as partes desconfiavam uma da outra. E aí o clima já dentro da Câmara dos Comuns não era neutro. Muitos viam o Great Contract como oportunidade histórica de limitar a dependência feudal da coroa. Não era dinheiro, era uma precedência. Se o rei aceitasse uma renda fixa do parlamento, ele estaria admitindo na prática que precisava deles, e isso mudava a balança simbólica do poder. Então, no fim de 1610, o acordo desmoronou. Em 31 de dezembro, frustrado, com impasse e sem consenso, o James dissolveu o parlamento. E aqui é importante, o parlamento já vinha de tensão desde o início da sessão. A dissolução não foi um ataque teatral isolado, mas o colapso daquela negociação que ninguém confiava em ninguém. O James saiu dizendo que foi mal compreendido, o parlamento saiu dizendo que foi desrespeitado, mas ninguém era inocente. Mas quem tinha o poder de fechar a porta era o rei. E o James usou disso. O James preferiu o risco financeiro a ser supervisionado pela política. E cada vez que um rei dissolve uma assembleia porque não gostou do tom da conversa, ele ensina uma lição perigosa. O rei não negocia, ele explode. E se no começo isso assustou, com o tempo isso acostuma. O parlamento aprendeu que a cooperação era impossível e o rei aprendeu que pode governar sozinho, desde que ignore o fato de que o país estava afundando em dívidas. Enfim, entre 1608 e 1610, o James não desabou de uma vez, ele foi cedendo por partes. Primeiro, ele cedeu para a própria necessidade de responder em público, achando que livros e tratados iam calar a boca da oposição e domesticar a Europa. Depois, ele cede para o vício de rasgar a conversa e dissolve o parlamento no momento em que a barganha financeira encostou na ferida do direito divino. Ele preferiu o isolamento absoluto ao diálogo que o diminuía. E enquanto o Estado rachava, ele cedeu para a lógica de que afeto era a única infraestrutura política que ele podia confiar, deixando que o Robert Carr se tornasse o centro gravitacional de uma corte que já não entendia mais quem mandava. O detalhe mais perigoso é que, ao fechar as portas do parlamento na última noite de 1610, o James acreditou realmente que venceu. Ele achou que, ao silenciar os críticos, ele retomou o controle. Só que o cheiro de queimado já estava ali. A máquina estava operando no limite, o Salisbury estava exausto tentando equilibrar pratos vazios e o rei
agora estava perigosamente dependente de um sistema que só funcionava se ele tivesse favoritos por perto. E agora que o James fechou o parlamento e decidiu que ia governar no vácuo, o que acontece? O poder não tolera vazio. E quando você tira as instituições do caminho, o que sobra é o veneno de facções e escolhas de quarto. James acabou de trancar a porta da frente da Inglaterra, mas esqueceu que o inimigo já estava dormindo nos aposentos reais. E isso a gente vai ver no próximo vídeo, na próxima segunda-feira, na continuação da nossa biografia do James. Eu espero que você tenha gostado. Amanhã eu te espero para mais um Stefflix, às 8 horas da noite, não sobre o James. E segunda que vem eu também te espero para a continuação dessa biografia. Será que o James vai ceder? O que será que vai acontecer com o nosso reizinho, que pensava mais na emoção do que na razão? Um beijo grande e até amanhã!